Olá pessoal, então, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de cálculo 1. Vamos falar hoje um pouquinho sobre aplicações de estudo da derivada. Mais precisamente, vamos estudar como que as derivadas, né, permitem nos compreender o comportamento da função no que diz respeito a crescimento e decrescimento do gráfico e também sobre a concavidade do gráfico. Esse estudo, essa análise vai permitir com que a gente faça um esboço mais fiel do gráfico de uma função derivada. Então, para início de conversa, vamos ver, por exemplo, informações sobre crescimento e decrescimento da função por meio da derivada. A gente viu que a derivada ela dá informação sobre a inclinação da reta tangente num ponto dado, né? Então aqui eu fiz uma ilustraçãozinha genérica aqui, no gráfico aqui dado pela curvinha azul. Eu vou ter aqui algumas retas tangentes, né? Então você vê ali que, por exemplo, nesse trecho aqui, a reta tem uma inclinação positiva, né? Quando a tua função está subindo, a inclinação da reta tangente tem sempre um ângulo agudo aqui. Quando a reta passa, a tua função passa a decrescer, passa a decair, a inclinação da reta tangente já fica obtusa, né? Lembra que a inclinação é sempre o ângulo com a horizontal, né? No sentido horário. Então, por exemplo, num trecho de decrescimento, a tangente fica negativa, né? Porque o ângulo é obtuso. Num trecho de crescimento, a tangente fica positiva, porque o ângulo é agudo. Então, o sinal da derivada, num certo sentido, dá informação sobre o crescimento e decrescimento da função. Né? Claro que isso não é uma demonstração, mas como eu falei, né, o nosso objetivo aqui é ser prático nesse sentido e vamos aplicar esses resultados de fato, perdão. Isso pode ser demonstrado, tá? Se a tua função for derivável e você souber que ela tem derivada positiva num intervalo, quer dizer, se a derivada for positiva em todos os pontos do intervalo, significa que naquele intervalo todas as inclinações são com essa carinha aqui, ó, né? Então, se a derivada for positiva nos pontos do intervalo, as inclinaçõezinhas das retas tangentes vão ser sempre com tangente positiva, né? Então você vai ter um crescimento. Então, derivada positiva significa crescimento. Se a derivada for negativa, significa que as inclinações das retas tangentes são sempre obtusas. Então, significa que você tem um decrescimento. Então, em resumo, você tem o chamado teste da primeira derivada, né? O teste do crescimento e decrescimento. Então, você vai pegar a tua função, você quer saber onde que ela cresce e onde que ela decresce. Você olha para o sinal da primeira derivada. Se a derivada for positiva no intervalo, significa que naquele intervalo a função está subindo. Perdão. Então, se a derivada deu positiva, significa que a função está subindo. Se a derivada deu negativa, significa que a tua função está decrescendo. Certo? Então esse é o nosso teste da primeira derivada. Né? Como eu falei, isso não é demonstração de nada. Né? Demonstração você pode encontrar lá no livro do Stewart, né? É um pouquinho mais elaborado, usa um chamado teorema do valor médio. Mas, enfim, como eu falei, nós estamos interessados na parte prática de análise de gráficos e de funções, então vamos concentrar nesse resultado. Teste da primeira derivada. Ok? Bom, fazer um primeiro exemplo aqui, né? Pega essa funçãozinha aqui. Eu quero analisar onde que essa função cresce e onde que ela decresce. Né? Onde que o gráfico dela está subindo, onde que o gráfico dela está descendo. Né? Então, vou aplicar o teste da primeira derivada. Vou pegar essa função e vou derivar. Derivar essa função, aplicando as regrinhas básicas de derivação, eu vou chegar nessa expressão, 12x3 menos 12x2 menos 24x. Bom, acabamos de ver que o teste da primeira derivada, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer o sinal, onde que a derivada é positiva e onde que a derivada é negativa. Então eu tenho que estudar o sinal dessa expressão aqui. Estudar o sinal de expressões, é interessante você fatorar essa expressão o máximo que você puder. Né?
Isso aqui é uma expressão polinomial. Eu tenho o elemento x em evidência aqui, eu posso botar o x em evidência. Aliás, não só o x, né? Eu posso dividir tudo por 12 também. Ó. Todos os coeficientes são múltiplos de 12, então eu vou botar 12x em evidência. Vai sobrar aqui uma expressão quadrática. Expressão quadrática, né? Você pode fatorar usando Bhaskara, acha as raízes disso aí. Você vai ver que as raízes desse negócio aqui vai ser menos 1 e 2. Então esse polinômio eu posso dividir por x mais 1 e x menos 2. E encontro essa fatoraçãozinha da minha função derivada. Qual que é a graça de escrever a função derivada, no caso, como uma multiplicação? Se eu conhecer o sinal de cada um dos fatores, eu posso aplicar a regra do sinal da multiplicação. Né? Então, se eu conhecer o sinal desse fator e desse fator, eu junto tudo isso numa tabelinha e determino o sinal dessa expressão da derivada. É isso que você faz. Né? No caso, essa fatoração é ótima, né? Porque todos os fatores que estão aparecendo aqui são fatores lineares. A gente sabe que o gráfico dessa brincadeira aqui, né, dessa função 12x, é uma reta que cresce, que o coeficiente dela é positivo igual a 12, ela vai se anula onde? Ela se anula no x igual a 0. Isso aqui é o y igual a 12x, estou citando aqui esse exemplo, 12x. Então a expressão 12x é uma expressão afim, você sabe o sinal dela. Se o x for maior que 0, ela é positiva, se o x for menor que 0, ela é negativa. O sinal dessa expressão aqui é bem determinado. Então você já sabe determinar o sinal disso aqui. Os outros também é a mesma coisa. X mais 1 é uma reta que se anula no menos 1, né? Fazendo bem grosseiramente aqui. Né? É uma reta que cresce, né? Porque o coeficiente líder aqui é 1 é positivo. Então, positivo depois do menos 1 e negativo antes do menos 1. E assim por diante. Né? Então você vai fazer a chamada análise do sinal da primeira derivada. Então, para estudar o sinal da primeira derivada, é importante você tentar expressar a expressão algébrica, né? Representar a expressão algébrica que representa a derivada como uma multiplicação de fatores e que cada um dos fatores você saiba determinar o sinal. Né? Então, nesse caso aqui, eu sei determinar o sinal de 12x, de x mais 1 e de x menos 2. São retas, né? 12x é uma retinha que cresce, eu representei ela aqui só para ilustrar. Se anula no zero, né? Então, vou ter aqui um pontinho fechado aqui. Antes do zero é negativo, depois do zero é positivo. X mais 1 também é uma retinha que se anula no menos 1. Então, se anula aqui no menos 1. Ela cresce. Por que cresce? Porque o coeficiente de 1 aqui, de x é 1, que é um número positivo. Antes do menos 1 fica negativo, depois fica positivo. X menos 2 também tem coeficiente positivo aqui, ela cresce, se anula no 2, ó, o 2 está aqui, se anula no 2, certo? Se anula no 2 e cresce. Então antes do menos 2, perdão, é negativo, depois é positivo. Faço a regra do sinal da multiplicação, né? Aquela coisa, né? Menos com menos é mais com menos é menos. Então antes do menos 1, a função derivada fica negativa. E aí faço a mesma coisa para cada uma das colunas. Né? Menos com mais é menos, com outro menos é mais. Mais com menos, menos. Mais com outro mais também. Então está aqui determinado o sinal da função derivada. Eu sei onde que ela muda de sinal em cada etapa. Lembrando que o sinal da derivada dizia onde a função era crescente ou decrescente. Derivada negativa, a função decresce. Derivada positiva, a função cresce. Negativa decresce, positiva cresce. Então essas setinhas aqui estão me indicando onde que ela é crescente e onde que ela é decrescente. Então eu sei que derivada é positiva onde? Entre, aqui era, só para lembrar, ó, menos 1 e 0, então entre menos 1 e 0 e a partir do 2. Então nesses dois intervalinhos a função é crescente e a derivada fica negativa aqui antes do menos 1 e entre 0 e 2. Né? Então, nesses intervalos, a função está fazendo o quê? Está decrescendo. Perceba aqui, a gente ainda não falou disso, mas o que vai acontecer aqui nesse valor aqui? Esse valor aqui é menos 1, x menos 1. O que está acontecendo no menos 1? A função antes ela está decrescendo, chegou no menos 1 ela cresceu. Então, no menos 1 você tem o que a gente chama de um mínimo local. Né? Que a função vai vir, vai decrescer antes do menos 1, vai chegar no menos 1, partiu, vai voltar a crescer. Então tem o que a gente chama de um mínimo local.
Mesma coisa aqui no zero, né? Aqui é o zero, isso, aqui é o zero. Então, antes do zero ela vai estar crescendo, chegou no zero, vai passar a decrescer. Então, no zero você tem o que a gente chama de um máximo local, né? Que vai estar o zero, né? Não sei onde está o gráfico, mas eu sei que, seja lá como for o desenho desse gráfico, antes do zero ela está crescendo, chegou no zero ela decresce. Esse é o máximo local. E o 2 aqui, que está aqui, né? X igual a 2, ela também tem um mínimo local, né? Porque antes do 2 ela decresce, depois ela passa a crescer. Já já vamos falar desses valores mínimo e máximo locais. Muito bem, né? Então um conceito também relacionado a esse tópico é o de número crítico, ou também chamado de ponto crítico. O ponto crítico, né, ou número crítico de uma função, é um número x0 no qual a derivada se anula ou eventualmente a derivada não está definida. Esse conceito está lá na página 251 do livro. Bom, se você estiver numa situação na qual você tem um ponto crítico que é do tipo ponto que anula a derivada, o que significa a derivada se anular? Significa que a tangente que a reta tangente é paralela ao eixo x, né? Porque forma um ângulo zero com o eixo x. Então, se for um ponto crítico que anula a derivada, significa que você tem um desses comportamentos aqui. Ó. A reta tangente é horizontal. Se a reta tangente é horizontal, você está numa situação ou de máximo ou de mínimo local, né? Ou possivelmente o que a gente chama de um ponto de inflexão. Né? Você pode estar numa situação dessa. A reta tangente é horizontal. Tá? Mas também você pode ter o ponto crítico onde a derivada não esteja definida. Né? Lembra aqui que a derivada não está definida, significa que você pode ter um bico no gráfico. Né? Isso aí a gente também chama de um ponto crítico. Ok? Bom, então no exemplo anterior, onde que se anulava a derivada? Deixa eu só voltar aqui no exemplo anterior. Você fatorou aqui a derivada, ficou aqui, anula no zero, no menos 1 e no 2. Né? O estudo então os teus pontos críticos aqui, ó, são onde? 0, 1, menos 1 e 2. Esses são os seus pontos críticos. São pontos que anulam a derivada. Não tem mais nenhum, né? Porque em todos os outros a derivada existe, mas só nesse que a derivada se anula. Esse ponto crítico aqui é de que tipo? Ele é um ponto crítico de tipo mínimo local, né? Que aqui ele desceu, depois subiu. Então tem um mínimo local. Esse aqui é um ponto crítico de máximo local. Ele subiu, chegou nele, desceu, máximo local. E no 2 você tem um mínimo local, né? Porque antes dele ele decresceu, chegou nele, cresceu. Né? O comportamento da função ali no entorno dele te diz que tipo de ponto crítico se trata. Né? Um exemplo típico desse tipo aqui de ponto crítico é a função x ao cubo. Então, f de x igual a x ao cubo. Né? Procura ponto crítico. Você vai escrever a equação f' de x. O que é f' de x? 3x ao quadrado nesse caso. Né? Qual é o ponto crítico? Você vai anular, vai dar zero isso aí. Qual é o x que anula essa derivada? X igual a zero. Né? Porém, o gráfico dessa função ele tem justamente essa cara. O gráfico da função x ao cubo é bem assim, como está aqui. Né? Então, esse ponto não é nem de mínimo nem de máximo local. Okay? Enfim, né? Resumindo, pontos críticos. Então, como é que eu acho o ponto crítico de uma função? São pontos onde ou a derivada não existe ou a derivada se anula. Em geral, a gente monta essa equação aqui, né? Derivada igual a zero. Derivada igual a zero. Monta essa equação aqui. Você vai procurar os pontos críticos. Bem, então perceba que essas informações que a gente obteve aí permite te dar um conhecimento prévio do gráfico. Né? Então, uma vez estudado o sinal da derivada, você sabe onde que ela está decrescendo, onde que ela está crescendo. Então você tem um comportamento mais ou menos próximo do que vai ser o gráfico da função. Né? Então, algumas informações importantes, né, sobre a função. Lembra que a função nossa do exemplo é essa aqui. Né?
Que tipo de informação eu tenho sobre essa função? Eu tenho, por exemplo, onde ela cruza o eixo y. Né? Onde ela cruza o eixo y? Faz x igual a 0 ali, vai anular aqui, aqui, aqui vai anular. Então cruza o eixo y no ponto 0,5. Então sei aí uma primeira informação sobre o gráfico dessa função, é evidente, é onde cruza o eixo y. Cruza no ponto 0,5. O que mais que eu sei? Sei onde eram os pontos críticos, né? Nos pontos críticos, que eram 0, menos 1 e 2, eu posso vir aqui e calcular o que acontece com essa função nos pontos críticos. Então calculo no 0, o 0 você já sabia que dava 5. No menos 1, substitui por menos 1 aqui, ó, vai dar 0. Por acaso você descobre que essa função se anula nesse ponto crítico. O menos 1 é uma raiz. No outro ponto crítico, que era 2, você substitui x por 2 aqui, a função vai dar menos 27. É importante você fazer esses cálculos aqui se você quiser um esboço aproximado do gráfico. Né? Então, o ponto crítico é um ponto que aparece naturalmente do estudo do crescimento e decrescimento da função. Então, achou os pontos críticos, avalia a função nesses pontos críticos, né? Para ter uma noção de onde vai ficar posicionado o gráfico. Outra coisa é achar possíveis interseções com o eixo x. Bom, mas interseções com o eixo x é achar as raízes. Né? Dependendo da função, pode não ser muito fácil você achar as raízes. Né? Então você teria que igualar a zero isso aqui. No caso, a gente já sabe que o menos 1 é uma raiz, certo? E inclusive uma raiz dupla. Né? Se você fizer o menos 1 aqui, o menos 1 dividir por menos 1, né, o polinômio, o quociente também vai ter menos 1 como raiz. Então, no fundo, esse polinômio original que determina a função, ele é divisível duas vezes por x mais 1. Né? Então, essa aqui seria uma fatoração da tua expressão que dá a tua função. Sobrou essa função aqui que é quadrática, que você consegue achar as raízes. Né? As raízes dessa função são esses dois valores aqui, né? Usando a fórmula de Bhaskara. Aqui eu botei uma observaçãozinha só para você posicionar em ordem esses números. Né? Que números que estão aparecendo? O menos 1 que é uma raiz, o 5 menos raiz de 10 sobre 3 e o 5 mais raiz de 10 sobre 3. Né? Você precisa saber qual que é maior que qual aí. Né? Certamente esse número aqui é positivo, então esse número aqui é maior que esse, evidentemente. Porém, você precisaria saber esse outro. Esse aqui é um número positivo? Não sei, né? Mas enfim, você poderia ou usar uma calculadora, né, fazer esse cálculo efetivamente, 5 menos raiz de 10 sobre 3, você vai obter lá um valor. Né? Mais precisamente que fazendo essa conta na calculadora, por exemplo, esse número aqui dá 0,613, né, aproximando. Né? Então é um número que está entre 0 e 1, na verdade. Né? Você poderia ver isso aqui da seguinte maneira. Vou conferir uma coisa aqui. Está gravando direitinho, beleza. Você poderia confirmar que esse número é um número entre 0 e 1, fazendo o seguinte. Ó, o número 10 ele é um número que está entre esses dois quadrados perfeitos, 9 e 16. Né? 9 é 3 ao quadrado e 16 é 4 ao quadrado. Né? Eu estou querendo avaliar algo que envolva a raiz de 10. Então tiro a raiz desses três elementos. Então a raiz de 9, que é 3, é menor que a raiz de 10, que é menor que a raiz de 16, que é 4. Então a raiz de 10 está entre 3 e 4. Se eu multiplico tudo por menos 1, vai inverter todos os sinais aqui. Né? Então, menos 4 vai passar a ser menor do que menos raiz de 10, que é menor que menos 3. Eu quero avaliar esse número, 5 menos raiz de 10. Então, vem aqui, somos 5 em todos esses termos. Então, 5 menos 4, que é 1, vai ser menor que 5 menos raiz de 10, que vai ser menor que 5 menos 3, que é 2. Eu queria o número dividido por 3. Então, vem aqui agora e divido tudo por 3. Eu vou ter que 5 menos 10 sobre raiz de 3, que é o número do meu interesse, ó, é um número entre 1/3 e 2/3. Né? 1/3 é 0,33, né? E 2/3 é 0,66. Né? Então, quer dizer, sem usar a calculadora, você chegaria que esse número é um número entre 0,33 e 0,66. Né? Enfim, né? Só para você ter um posicionamento desse número no teu esboço de gráfico. Né? Então, em particular, um número que está entre 0, né,
e 0,66 é menor que 1. Né? Se você fizer a mesma análise aqui para olhar para o número 5 mais raiz de 10 sobre 2, certo? Você vai fazer a mesma análise, esse número está entre 8 terços e 3. Né? 8 terços é maior do que 2. Né? Então 5 mais raiz de 10 sobre 3 é um número que está entre 2 e 3, que posteriormente para o esboço do gráfico é importante você localizar essas raízes para fazer o esboço mais fiel do gráfico. Então aqui eu coloquei em ordenação essas raízes que estão aparecendo aí, para a gente ter uma ideia da posição deles no gráfico. Ok? Então, retornando aqui, né, a gente fez o que, né? Eu tinha aqui a minha função original aqui, ó, que era essa aqui, né? Olhei para a derivada dela dava isso, né? Estudamos o sinal dela, então a gente sabe que ela decresce aqui antes do menos 1, passa a crescer entre menos 1 e 0, chegou no 0 ela passa a decrescer, chegou no 2 ela passa a crescer de novo, certo? Vi que tem como pontos críticos aqui o menos 1, o 0 e o 2, certo? Então eu tenho essas informações. O que mais que eu tenho? Então uma vez feito isso, o que eu fiz? Né? Avaliei a função nesses pontos críticos. Não confunda a função com a sua derivada. Né? A derivada era 12x ao cubo, né? Vou botar aqui 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Né? Essa é a derivada. Os pontos que anulam essa derivada são 0, menos 1 e 2. Esses valores são os pontos críticos da derivada, né? Eles anulam a derivada. Né? Anulam a derivada. Só que na função eles não se anulam. Né? Na função você vem aqui e avalia. O que dá f em 0 dá 5, o que dá f em menos 1 deu 0, o que deu f em 2 deu menos 27. Ok? Onde que o gráfico da tua função intersecta o eixo x? Intersecta nesses três valores aqui. Menos 1, 5 menos raiz de 10 sobre 3 e 5 mais raiz de 10 sobre 3. Aqui é 3, tá? 5 mais raiz de 10 sobre 3. Okay? Aí eu ordenei os valores aqui só para a gente ter uma ideia. Vamos tentar fazer um gráfico aproximado. Então o que eu sabia? Antes do menos 1, no menos 1 a função se anula. Né? No 0 a função vale 5 e no 2 a função vale menos 27. Porque eu só avaliei a função nos pontos críticos. Eu sei que aqui a reta tangente vai ser horizontal, porque são pontos críticos. Né? O que eu sei? Antes do menos 1 ela decresce. Entre menos 1 e 0 ela cresce, chegou no 0 ela vai passar a decrescer, vai cortar o eixo x aqui num 0 aqui, que é esse valor x1 aqui. Esse x1 era qual? x1 era o número que eu chamei lá de 5 menos raiz de 10 sobre 3. Esse númerozinho aqui é o 5 menos raiz de 10 sobre 3. Né? Por que foi importante eu avaliar isso aqui? Ó? O 5 menos raiz de 10 sobre 3 é um número que está entre 1 terço e 2 terços. Né? Então, para eu ter uma posição exata, onde que esse gráfico está cortando o eixo x aqui? Ó? Esse pontinho que eu tracei aqui é o 1 no caso. 5 menos raiz de 10 sobre 3, a gente viu que é um número que está entre menos 1 terço e 2 terços. Então é menor do que 1. Então de fato cruza aqui antes do 1. Aí vai decrescer, chegou no 2, pelo estudo da derivada que a gente viu, vai passar a crescer aqui e vai cortar o eixo de novo na outra raiz. Qual era a outra raiz? 5 mais raiz de 10 sobre 3, que é um número entre 8 terços e 3. Então está entre 2 e 3. Então, cruza depois do 2 e antes do 3. Aqui seria o 3. Né? Cruza e vai embora. Né? O gráfico continuaria aqui. Então aqui você tem um esboço aproximado desse gráfico. Né? Esse x2 aqui seria o 5 mais raiz de 10 sobre 3. Né? Certo? Aqui eu botei um zoom no seguinte sentido. Né? Eu sei que antes do menos 1 a função está decrescendo. Foi o estudo da derivada que a gente fez. Porém você não sabe se ele está decrescendo assim ou se ele está decrescendo assim. Você não sabe nada a respeito da concavidade desse gráfico.
ok? Assim como aqui, você não sabe se aqui é. Você sabe que a partir do 2 ela está crescendo, mas está crescendo assim ou está crescendo assim? Né? Você não tem essa informação. O que vai dar informação sobre esse traçado é a segunda derivada da função. Isso aqui você vê esse conteúdo lá na página 264 do livro. Você tem o chamado teste da segunda derivada que te dá a concavidade. Aliás, eu estou chamando de teste da segunda derivada, mas no livro ele chama teste da segunda derivada uma outra coisa que tem a ver com o estudo do ponto de máximo e mínimo. Tá? Mas no fundo o teste da segunda derivada está avaliando a concavidade. Tá? Então eu chamo aqui de teste da segunda derivada, o livro chama de outra forma, né? Mas tudo tem a ver com o estudo da concavidade do gráfico. Okay? Então o que diz esse teste da concavidade? Nos valores onde a derivada segunda for positiva, o gráfico tem concavidade para cima. Então, se a segunda derivada for maior que zero no intervalo, a concavidade do gráfico fica para cima nesse intervalo. Se a segunda derivada for negativa no intervalo, a concavidade vai ficar para baixo nesse mesmo intervalo. Tá? Então, em resumo, né, a primeira derivada diz onde a função cresce e decresce, o sinal, né? E o sinal da segunda derivada diz onde a concavidade é para cima ou para baixo. Tá? Num ponto onde ocorrer a mudança de concavidade, a gente chama esse ponto de ponto de inflexão. A gente já viu ali um exemplo de ponto de inflexão. Deixa eu retornar aqui um desenho genérico, que é essa situação aqui. Ó. Note que nesse pontinho aqui, ó, nessa parte a concavidade está para baixo, chegou aqui a concavidade passou a ser para cima. Então por isso que a gente chama esse ponto de um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade muda. Se a concavidade muda, a gente acabou de ver que a concavidade é dada pelo sinal da derivada, um possível ponto de inflexão é um ponto onde a segunda derivada se anula. Né? Então, pontos de inflexão, candidatos a pontos de inflexão, seria você resolver essa equação aqui, né? Segunda derivada igual a zero. Tá? Mas você acha esses pontos naturalmente fazendo o estudo da concavidade, porque num exercício típico de estudo de concavidade, só um minuto, você vai fazer justamente essa análise. Né? Se você quer estudar a concavidade da função, você vai procurar onde que a concavidade está para cima, então você vai olhar onde que a segunda derivada é positiva e onde que a segunda derivada é negativa. Ao fazer esse estudo, você vai achar os pontos onde a segunda derivada muda de sinal. Se ela mudou de sinal, ela se anulou. Então você vai naturalmente achar os pontos de inflexão. Então no exemplo anterior, onde a nossa função era essa aqui, ó, a gente já tinha calculado a primeira derivada. Eu quero estudar a concavidade, então eu vou ter que olhar para a segunda derivada. Então derivo a derivada. Derivo essa função aqui, chego nessa função que é a minha segunda derivada. Então se eu quero estudar a concavidade do gráfico, eu tenho que estudar o sinal da segunda derivada. Então eu vou ter que estudar o sinal dessa expressão. É novamente um exercício de estudo de sinal de uma expressão, no caso de uma função quadrática. Né? Função quadrática é uma parábola, né? Eu posso botar o 12 em evidência aqui, eu vou ter que estudar o sinal desse aqui. Ó. É o número 12, que é positivo, multiplicado por essa... Caramba. Então, o número positivo 12 multiplicado por essa expressão quadrática, cujo gráfico é uma parábola, vai ser uma parábola aqui, ó, voltada para cima. Né? Então, eu preciso saber onde que essa parábola se anula. Tem que achar essas duas raízes dessa expressão aqui. Achou essas duas raízes, você sabe que antes isso aqui é positivo, depois também é positivo, e aqui no meio vai ser negativo. Okay? Então nesses valores aqui e aqui, que são as raízes dessa equação, dessa função quadrática, vai ocorrer a mudança de concavidade. Joga na fórmula de Bhaskara, você vai ver que as raízes aí dão esses números estranhos aqui. Fazendo uma análise semelhante ao que a gente fez lá atrás, você consegue ordenar esses números. Tá? Você vai botar o 7, né? O 7 é um número. Quais são os quadrados perfeitos que intercalam o 7? O 7 está acima do 4, que é 2 ao quadrado, e abaixo do 9, que é 3 ao quadrado. Né? Então a raiz de 7 é maior que 2 e menor do que 3. Né? É importante você fazer essa análise para saber o que é menor do que o. Né? Esse número que apareceu como valor de inflexão,
você vai ter que ver onde exatamente que ocorre a mudança de concavidade. Lembra que no estudo anterior eu obtive esse gráfico aproximado, mas nesse meu estudo eu ainda não tinha informação sobre a concavidade. Então tem que ver onde exatamente está mudando a concavidade aqui. Note que aqui certamente você tem a concavidade para baixo, aqui você vai ter uma concavidade para cima, e em algum momento aqui a concavidade mudou de baixo para cima. Tem que ver onde que está acontecendo isso. Foi antes desse valor aqui? Foi depois? Não sei, né? Então por isso é importante você avaliar a dimensão desses números que estão aparecendo aqui. Você pode fazer isso com o auxílio de uma calculadora, tá certo? Mas sem auxílio de uma calculadora, aí você tem que fazer essa análise que a gente está fazendo aqui, né? Então, por exemplo, esse número 1 menos raiz de 7 sobre 3, se você fizer um argumento parecido com o que a gente fez lá atrás, você vai ver que eles cumprem isso aqui, né? Então, mais precisamente, poderia chegar nisso aqui, ó. O 1 menos raiz de 7 sobre 3 está entre menos 2 terços e menos 1 terço. Então a concavidade muda nesse valor, né? Aliás, vamos estudar o sinal, né? A mudança do sinal dessa derivada primeiro, né? Da segunda derivada. Aqui, ó. Então, a gente sabe que a função segunda derivada deu essa função quadrática, que cujo gráfico é uma parábola voltada para cima, se anula nesses dois valores. Então esse primeiro valorzinho aqui, ó, é esse, né? Esse segundo valorzinho aqui já é esse, né? Então eu botei aqui na nossa tabelinha 1 menos raiz de 7 sobre 3, 1 mais raiz de 7 sobre 3, o gráfico da segunda derivada é uma parábola, antes desse valor é positivo, depois desse valor é positivo também, e entre eles é negativo. Então o sinal da segunda derivada está muito bem determinado aqui. Tá aqui. Então, antes do valor da segunda derivada positiva, significa que a concavidade é para cima. Depois desse valor aqui é positiva também, então a concavidade também é para cima. E entre os dois valores a concavidade é negativa, é voltada para baixo porque a segunda derivada deu negativo. Aqui está um resuminho da situação. Segunda derivada positiva antes desse valor, depois desse valor, ou seja, concavidade para cima. E entre esses dois valores a segunda derivada é negativa, portanto concavidade para baixo. O que acontece? Ó? Nesse pontinho aqui, ó, nesse x, a concavidade mudou de para cima para baixo, né? Então nesse ponto ocorreu uma mudança de concavidade, então esse valor aqui é uma abscissa de um ponto de inflexão. Da mesma forma, esse valorzinho aqui, eu estou me referenciando como esse valorzinho aqui, né? Porque deu uma expressão não muito amigável, né? Deu 1 mais raiz de 7 sobre 3. Esse valorzinho aqui, nesse valor, a concavidade mudou de para baixo para cima, né? Então, novamente, é uma abscissa de um ponto de inflexão. Ok? Então, com essas informações, a gente pode agora melhorar um pouquinho aquele gráfico que a gente obteve lá atrás, né? Nesse momento aqui anterior, eu só tinha informações sobre decrescimento, crescimento, pontos de máximo e mínimo locais. Achei alguns zeros, né, onde a função se anulava, mas eu não sabia exatamente onde estava mudando a concavidade aqui, né? Então eu sei que agora, a partir de um certo valor aqui, a concavidade vai mudar, etc, né? Vamos ver o que a gente obtém. Aqui eu note que no desenho aqui eu já alinhei todos os valores, né? Esse valor, lembra que a gente calculando efetivamente ali, ó, ele fica entre menos 2 terços e menos 1 terço. Tá aqui entre menos 1 e 0. Então tá aqui, ó, nesse valorzinho a concavidade muda. Para cima, chegou aqui, ó, a concavidade que é para cima muda para baixo. Certo? Aqui é o zero da função. Aí aqui, claro, aqui foi um desenho bem manual, né? Não ficou lá muito bonito. Mas antes desse valor aqui, a concavidade tem que ser para baixo. Então entenda que essa concavidade aqui está voltada para baixo. Chegou aqui, a concavidade passa a virar para cima, né? E aí depois disso não muda mais. Okay? Então aqui eu tenho um esboço mais fiel do meu gráfico. Vamos esboçar esse gráfico no GeoGebra para a gente ter uma melhor visão. Eu já deixei aqui previamente digitada a função, né? Deixa eu só transportar a tela aqui para o GeoGebra. Aí, dá um zoom aqui, ó.
Vamos ver aqui. Tá? Eu faço aqui para... aqui. Então, tá aí. Dá um zoom aqui no nosso gráfico. Dá um zoom aqui na região horizontal também. E só remeter aqui ao gráfico que a gente tinha desenhado antes, né? Vou descer aqui. Aqui, esse aqui foi o gráfico que a gente desenhou contendo os pontos aqui no zero. Esse aqui era o zero, né? No menos 1, no 5 menos raiz de 10 sobre 3, 5 mais raiz de 10 sobre 3. Aqui onde muda a concavidade, né? No 1 menos raiz de 7 sobre 3, aqui também. Aqui alguns valores relevantes, né? No menos 1 se anula, no 5 você tem aliás, no x igual a 0 você tem um máximo local, no x igual a 2 tem um mínimo local, o valor no 2 é menos 27, assim por diante, né? E ali no GeoGebra a gente viu que isso se confirmou, né? Aqui, eu vou colocar aqui o ponto, por exemplo, esse ponto de mínimo aqui que é 2, vou chamar de P, 2 e menos 27, né? Aí, vamos pegar, vamos botar aqui aquela raiz, né, que é 5 menos raiz de 10 sobre 3, deveria ser esse valor aqui, ó. Vamos ver que vai bater ali, ó. Vamos chamar de A esse ponto, vamos chamar assim, 5 mais raiz de 10, vou dar um espaço aqui, 5 mais raiz de 10 sobre 3, 0. Fazendo aqui, ali, 5, isso, 5 mais raiz de 10 sobre 3, é essa raiz aqui, né? Certo? Só para lembrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa raiz, 5 mais raiz de 10 sobre 3. O que mais? Tinha também a outra, né? Que era 5 menos raiz de 10 sobre 3, né? Vou chamar de B. 5 menos de 10 sobre 3, 0. Tá aí, né? Então, bateu ali. O pontinho onde muda de concavidade era qual? Vamos conferir junto aqui. 1 menos raiz de 7 sobre 3, né? X, vou escrever a reta x porque eu precisaria, né? Perceba, né? Para eu achar aqui esse ponto de inflexão, deixa eu só passar aqui para a tela para vocês. Para achar a posição exata desse ponto de inflexão, eu teria que achar a imagem pela função desse valor aqui, né? Seria uma conta meio chata de fazer, né? Eu teria que pegar esse x aqui e substituir na expressão da função, né? A expressão da função é essa aqui, né? 3x elevado a 4, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. Então, no lugar de x, eu teria que colocar aqui 1 menos raiz de 7 sobre 3 para achar em que altura que está dando esse ponto de inflexão. Lá no GeoGebra eu posso simplesmente vir aqui e intersectar o gráfico com a reta dada por essa abscissa, né? Vou fazer isso, só para a gente visualizar aqui. Ali a gente deve conseguir verificar que está de fato acontecendo a mudança de concavidade ali, né? Então vou colocar aqui, então é x igual a 1 menos raiz de 7 sobre 3, né? Então 1 menos raiz de 7 dividido por 3. Esse tem que ser o x, né? Opa, tem que ser, e ali foi meu erro, 1 menos raiz de 7 sobre 3. Ver a reta aqui, né? X igual a 1 menos
raiz de 7 sobre 3. Aqui, né? Aqui já deu para ver. Se você der um zoom aqui, ó, fica mais aceitável, né? Que é exatamente ali que a concavidade muda de baixo para, aliás, de cima para baixo, né? Nesse ponto aqui. Eu posso botar aqui uma interseção. Enfim, né, eu estou fazendo aqui essa simulação para a gente confirmar essas informações do cálculo, né? Que mudança de concavidade e assim por diante, né? E a outra seria ali o x igual a 1 mais raiz de 7 sobre 3, né? Achar esse outro ponto aqui onde ocorre a outra mudança de concavidade, né? Tá? Então deixa eu botar aqui x igual a 1 mais raiz de 7 sobre 3. Aqui, ó. Aqui. Então, de novo, né, nesse valor aqui, deixa eu colocar a interseção aqui. Então, nesse pontinho aqui, a concavidade é para baixo, mudou para cima, né? É mais aceitável. Essa retinha aqui não era para ter entrado, deixa eu apagar ela aqui. Você vê que com essas informações a respeito da função, né, a derivada te dá informação sobre o crescimento e decrescimento da função. A segunda derivada te dá informação sobre a concavidade. E com isso você tem uma maneira de obter uma informação a respeito do crescimento, uma informação mais fiel sobre o comportamento do gráfico dessa função. Ok? Bem, fazer aqui um exercíciozinho do livro, está lá na página 270, exercício 50 aqui, ó. Então seria essa funçãozinha, praticar essas informações, né? Então, além de estudar intervalos de crescimento, decrescimento e de concavidade, vamos também avaliar a questão de assíntotas, né? Que a gente já viu ano passado. Assíntotas verticais e horizontais são importantes se você quiser determinar o comportamento fiel do gráfico da função, né? Então, vamos pegar essa funçãozinha aí e fazer essas informações a respeito. Então, assíntotas verticais e horizontais, intervalos de crescimento e decrescimento, valores de máximo e mínimo locais. Lembrando que máximos e mínimos locais você acha como consequência desse estudo da letra B aqui, né, dos intervalos de crescimento e decrescimento, assim como os pontos de inflexão você acha do estudo das concavidades, né? Então eu resolvi esse exercíciozinho aqui nas notas, né? Vamos tentar ser meio rápido aqui nesse comentário. Qualquer dúvida vocês podem acessar essa resolução aqui. Então a função é essa aqui. Primeiramente vamos determinar o domínio, né? A função tem um polinômio aqui inicialmente. Em princípio aqui está definido para todos os reais, porém se tem um logaritmo aqui, que o logaritmo está definido, a variável x tem que ser maior que zero. Portanto, o domínio aqui dessa função são valores de x maiores que zero. Então, onde que ela deixa de estar definida? Deixa de estar definida para o zero, aqui no zero, valores anteriores, né? Mas no zero você pode tomar o limite pela esquerda para considerar se o x igual a zero é ou não uma assíntota vertical. Então, zero é uma possível assíntota vertical. Você precisaria testar o limite com x indo a zero pela direita. Bom, pela direita, x e x ao quadrado vão para zero, né? Quer dizer, isso aqui está indo para zero. O logaritmo está indo para mais infinito, como você tem, aliás, o logaritmo está indo para menos infinito, né? Porque o x está indo para zero. Porém, você está multiplicando por menos 1, por um número negativo. Então, essa parcelinha aqui está indo para mais infinito. Então, de fato, como o limite deu infinito, o zero é uma assíntota vertical. Isso aqui, enfim, né, o gráfico da função
só está definido para valores o que? Maiores que zero. Então o gráfico da função está definido só desse lado aqui. Né? E eu sei que quando eu me aproximar por aqui, pela direita, né, o gráfico da função vai estar indo lá para infinito. Então vai acontecer uma coisa assim com esse gráfico. Certo? Se eu aproximar aqui do eixo. Né? Um comentário bem grosseiro aqui, mas a ideia é essa. Né? Então quando eu vier por aqui, o gráfico vai subir. Então esse foi o estudo da assíntota vertical. A assíntota horizontal eu tenho que avaliar o limite no infinito. No menos infinito eu não vou tomar limite porque a função não está definida antes do zero. Só vai me interessar o limite no mais infinito. Quando eu tomo o limite no mais infinito da função, eu vou olhar primeiro para essa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, colocar o x ao quadrado em evidência. Eu vou ter isso aqui e vai ter ainda o menos 2/3 de logaritmo de x. Isso aqui está indo para o quê quando x vai para o infinito? Isso aqui vai para zero, vai para 1/6 vezes menos x quadrado, então isso aqui está indo para menos infinito. Isso aqui está indo para menos infinito, o logaritmo está indo para infinito, com esse menos está indo para menos infinito. Então aqui não tem determinação nenhuma, né? Estou somando um número muito negativo com outro muito negativo e isso vai para menos infinito. Então como o limite no infinito não deu uma constante, não tem assíntota horizontal. Né? Então, o comportamento no menos infinito, quando x for para mais infinito, a função vai decrescer, né? Vai decair lá para baixo. Comportamento de crescimento e decrescimento, o que você vai fazer? Você vai pegar a função e vai derivar. É o sinal da derivada que te diz o crescimento ou decrescimento. Deriva a função, você vai chegar nessa expressão aqui, tirando o mínimo, né? Você chega nisso aqui. Então, o sinal da derivada fica determinado por essa função racional. Você tem que estudar o sinal do denominador e do numerador. Fatora o polinômio de cima, se anula no 1 e no 2, eu tenho um sinal negativo aqui na frente. Né? Tem que sempre tomar cuidado de não esquecer desses sinais. Então como é que eu estudo o sinal disso aqui agora? O sinal disso aqui agora, eu tenho que estudar o sinal de, por exemplo, eu vou olhar para menos x menos 1, vou olhar para o x menos 2 e vou olhar para o 3x. Bom, menos x menos 1, como eu botei o menos aqui na frente, isso aqui no fundo é menos x mais 1. Né? Então essa é uma reta que decresce. Ó. Representei aqui, está decrescendo, se anula no 1, então se anula no 1. Então, como está decrescendo, antes é positivo e depois é negativo. E os outros são similares. Né? Aí aqui se anula no 2, cresce. Esse aqui se anula no 0, cresce também. Como não pode ser 0, né? Eu botei aqui o 0 em uma bolinha aberta. Né? Antes do 0 seria negativo, depois do 0 seria positivo. Só que antes do 0 eu não vou colocar nada, porque a função está definida só a partir do 0, né? Lembra? O domínio da função é a partir do 0. Então por isso que antes aqui eu não coloquei nada. Certo? Não coloquei nada aqui. Faz a análise do sinal, você vai ver que a derivada tem esses sinais aqui. Né? A derivada tem esses sinais aqui. Então, sinal negativo significa que a função decresce, sinal positivo a função cresce. Então, daqui você já tira algumas coisas. Ó. Esse valor aqui é um valor de mínimo local, né? Porque a função está decrescendo, depois cresceu, mínimo local. Nesse valorzinho aqui, ó, a função antes crescia, depois decresceu. Então, aqui é máximo local. Quais são esses valores? 1 e 2. Então, no 1 você tem um mínimo local, no 2 você tem um máximo local. É a análise que eu fiz aqui. Né? E você tem ali naquela tabelinha também os intervalos de crescimento e decrescimento. Então decresce onde? Ó? Entre 0 e 1. Decresce entre 0 e 1. Ou também a partir do 2. Né? Okay? Vocês olhem com mais detalhes isso aí. Pontos críticos são onde anula a derivada. Certo? Anula a derivada no 1 e no 2. E aí aquele estudo ali te permitiu dizer o que são máximos e o que são mínimos nesse caso. Concavidade. Como é que eu faço a concavidade? Derivo de novo a função. Né? Então a derivada dava isso aqui. Eu posso olhar para qualquer dessas expressões. Essa aqui está mais fácil de derivar. Vem aqui e deriva essa expressão. Derivei ali. A segunda derivada vai dar isso aqui. A segunda derivada é isso aqui. Colocando em forma fracionária, né, para a gente poder estudar o sinal de uma maneira mais tranquila, eu chego nessa fração.
Nessa fração eu tenho uma fração de funções quadráticas, né? Aliás, o denominador na verdade é 3x ao quadrado nesse caso. Então esse denominador é sempre positivo, né? Que é uma constante positiva vezes um quadrado. Então o sinal da segunda derivada vai ser dado pelo sinal do numerador aqui. E o numerador é uma função quadrática, né? Cujo gráfico é uma parábola voltada para baixo. Então o sinal de 2 menos x quadrado fica determinado pelo sinal dessa parábola, observando que ela se anula onde? Ela se anula no mais ou menos raiz de 2, porém nesse exemplo nós estamos falando de valores x maiores do que zero. Né? Lembra que o domínio da função eram valores maiores que zero. Então quer dizer, apesar de aqui aparecer o menos raiz de 2, o menos raiz de 2 não interessa, só interessa que os valores a partir do zero aqui, são os valores que estão para a direita aqui. Né? Com essa parábola aqui, a função, a segunda derivada, né? Esse gráfico aqui é o da segunda derivada. O gráfico vai ser, a segunda derivada vai ser positiva aqui entre 0 e raiz de 2 e vai ser negativa a partir de raiz de 2. O sinal da segunda derivada te dá a concavidade da função. Né? Então, essa tabelinha aqui te dá informações sobre a concavidade da função. Então, entre 0 e raiz de 2, a função tem concavidade para cima. A partir de raiz de 2, a concavidade é para baixo. Olha só, no raiz de 2, a concavidade mudou. Então, raiz de 2 é um ponto de inflexão. Aliás, é a abscissa de um ponto de inflexão. O ponto de inflexão seria você calcular, seria os pontos com essa abscissa, e a ordenada seria a imagem do raiz de 2. Você teria que vir aqui na função, que é esse valor, e a calcular ela em raiz de 2. Né? Só colocando a expressão aqui, né, seria raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2 sobre 6, dá 1 sobre 3, menos 2 terços logaritmo de raiz de 2. Tem que calcular esse valor aí. Né? Então, o ponto com essa ordenada e a abscissa raiz de 2 seria o ponto onde muda a concavidade. E aí aqui a gente tem um gráfico aproximado. Né? Aqui eu fiz alguns cálculos auxiliares. Né? Eu calculei o valor da função nos pontos críticos, né? Que é no 1 e no 2. Calculei no 1 e no 2. A função deu aproximadamente esses dois valores. Certo? No 1 era um ponto de mínimo local, no 2 um ponto de máximo local. Note que aqui ó, a reta x igual a zero é uma síncrona vertical, a gente já tinha feito essa análise. Aqui ela explode. Né? E quando x vai para mais infinito, a função vai lá para menos infinito. Tínhamos visto isso também. Né? E aqui no raiz de 2, que é o ponto de inflexão, a concavidade muda de para baixo, para cima, muda para baixo. Né? Certo? Aqui já tem um esboço aproximado. Se você quiser, a gente joga aqui no GeoGebra para confirmar. Colocando aqui no GeoGebra, ficou mais ou menos com essa aparência aí. Tínhamos chegado nessa aqui, né? Só localizar aqui. Tem só que confirmar onde que ocorre esse mínimo e máximo ali, né? Locais. Os valores que a gente tinha obtido ali era, saber aqui, 1 e 5 sextos, né? Vou colocar aqui 1 e 5 sextos. Vou colocar aqui 1, vou colocar aqui P igual a 1 e 5 sobre 6. E o outro é 2 e 2. E no valor de 2, a função tinha assumido 4 terços menos 2 terços logaritmo de 2. Tá. 4 sobre 3 menos 2 terços vezes logaritmo de 2.
4/3 menos 2/3 vezes logaritmo de 2. Onde é que está? Vou usar aqui para eu editar melhor isso aqui. Ok, agora editei melhor aqui. Então você vê que está acontecendo aqui o mínimo, acontece nesse ponto P aqui. Vou colocar aqui x igual a 1, né, só para confirmar que o mínimo está ali, x igual a 1. E também x igual a 2. De acordo com o nosso gráfico que a gente tinha traçado lá. É um pouquinho difícil de visualizar porque são muito pequenos, né, esses valores mínimo e máximo ali, né, deu valor próximo de 0,8 segundo o nosso cálculo, né? Então ali na visualização fica um pouco difícil de ver, mas dá para ter uma ideia de que de fato a concavidade muda ali, né, um pouco antes. Aqui você tem um mínimo, aqui você tem um máximo local. Estou apontando aqui, assim, né? Aqui você tem um mínimo local, no x igual a 1, e aqui você tem um máximo local. Muito bem. Então esse foi um primeiro exemplo, né? Deixo aí que vocês façam alguns exercícios dessa sessão. Vou só passar aqui para o outro arquivo. Então no livro vocês vão encontrar exercícios envolvendo esboço de gráfico. Nessa sessão, nesse bloco de questões aqui, você pode praticar esses tipos de exercícios envolvendo intervalos de concavidade, intervalos de crescimento e decrescimento. Seção 4.3 do livro. Vou encerrar por aqui. Nos vemos numa próxima. Valeu!